Mais uma vez, amigo gringo, responde sobre as eleições nos Estados Unidos. A primeira pergunta de hoje é da Julia Netti, que perguntou, Seth, como funcionam as eleições presidenciais nos Estados Unidos? Isso é muito complicado e ilógico. Que dor de cabeça que eu vou fazer. Ok. Vou fazer o seguinte, vou tomar essas aspirinas e quando fizer efeito, eu explico. Ok, agora, o Eric Galvão disse sobre o Trump. Isso é o cabelo dele? Uma peruca? Que coisa é essa na cabeça dele? Mais fácil. Ok, olha, eu acho ofensivo tirar sarro da aparência física de qualquer ser humano, menos Donald Trump. Então, peruca? Pense bem, se você fosse careca e pudesse escolher qualquer tipo de peruca, seria esse? Mas o cabelo dele não é natural. A cor? Obviamente que não. Essa cor não existe na natureza. Ok, existe na bunda desta raposa. Eu acho que ele fez algum transplante que deu meio errado, com uma cor que deu errado completamente. A próxima pergunta é da Maria Carolina, que perguntou qual sua opinião sobre o Bernie Sanders. Tem muitos jovens apoiando ele. Você acha que é possível que ele, um candidato socialista, seja presidente dos Estados Unidos? E quanto a Hillary, você acha que ela ganha ou a possibilidade de ter uma mulher presidente ainda não chegou? E quanto ao Trump, será possível mesmo que pessoas apoiem uma pessoa tão racista e cheia de discurso de ódio? E, caso ele ganhe, quando começa a Terceira Guerra Mundial? Bom, muitas perguntas. Ok, eu não gosto de falar das minhas opiniões políticas no canal. Eu nunca diria, por exemplo, Donald Trump é um puta babaca. Donald Trump é um puta babaca. Palavras tipo Donald Trump é um idiota racista nunca vão sair da minha boca. Ok, agora Bernie Sanders. Esse meio senador, meio avô do estado de Vermont é um idealista. Ele quer reformar completamente o sistema eleitoral, o sistema banqueiro, o sistema de saúde e muitas pessoas, principalmente os jovens, gostam muito dele por isso. Mas outros duvidam que ele poderia implementar o que promete, em parte porque os republicanos controlam o Congresso. Quanto ao socialismo, ele é bem de esquerda, mas para mim ele não é exatamente socialista. Na verdade, eu acho que ele diz isso só para provocar. Quanto a Hillary, uma mulher poderia ser eleita, sem dúvida, nos Estados Unidos. O problema é se ela será respeitada no Congresso por ser mulher. Muitos acham que o Obama sofre preconceito e desrespeito por ser negro. E finalmente, o Trump. Olha, as pessoas sempre procuram um culpado para os seus problemas. Para o Trump, os culpados pelo desemprego, criminalidade, terrorismo são os imigrantes ilegais e os muçulmanos. Se eu acho que as pessoas vão apoiar uma pessoa racista, já aconteceu em muitas partes do mundo durante a história e agora está acontecendo aqui com uma boa porcentagem dos republicanos, mas não todos. Duvido, porém, que chegue a ser o suficiente para ele ganhar na eleição geral em novembro, mas não sei. A próxima pergunta é da Alisson Silva, que perguntou: toda a população vota igual aqui no Brasil? E por que apenas 2 partidos, democratas e republicanos? Ok, acho que já estou melhor. Vamos começar a explicar o sistema e especificamente as diferenças com o Brasil. Primeiro, o voto aqui não é obrigatório como no Brasil. Qual sistema é melhor? Eu não sei.
Mas é interessante, geralmente quem escolhe não votar aqui são os mais jovens e a população de baixa renda. E essas pessoas votariam por democratas. Ou seja, voto obrigatório ajudaria muito os democratas e os republicanos nunca deixariam isso acontecer. Agora, por que só 2 partidos enquanto vocês têm muitos? É por causa do sistema eleitoral segundo a nossa Constituição. No Brasil, os pequenos partidos conseguem ter bancadas no Congresso porque a representação depende da porcentagem de votos que eles recebem na eleição. Mas aqui não é assim. Os estados são divididos em distritos e quem chega ao Congresso é só quem ganha cada distrito. Ou seja, um pequeno partido poderia receber, digamos, 15% do voto de um estado ou do país inteiro, sem ganhar nenhum distrito e assim estar totalmente ausente no Congresso. Por isso, apesar de existir outros partidos, não tem influência nenhuma. Ok, agora vamos para as eleições presidenciais. Ok. Uma grande diferença é que no Brasil, os líderes de cada partido escolhem o candidato dele. Aqui é diferente. Aqui existe um sistema de prévias, ou seja, uma votação popular para decidir quem vai ser os candidatos dos 2 partidos. Esse sistema de prévias, porém, não vem da Constituição. No começo, nosso sistema era como o seu. Os partidos decidiram em uma convention, um tipo de congresso do partido. Só no último século começou a mudar estado por estado e só nos anos 70 virou universal. Em todos os estados, o público vota e o resultado determina quantos delegados de cada estado vão votar por cada candidato nas conventions republicana e democrata. O problema é que em cada estado os partidos desenvolveram sistemas diferentes de votação. Por exemplo, alguns estados têm caucuses, que é um tipo de reunião aberta onde as pessoas votam, às vezes publicamente. E as regras são bem complicadas, nem aqui as pessoas entendem. Em outros estados tem primaries, que é uma eleição normal, mas ainda assim com regras diferentes em cada estado. E os caucuses e primaries ocorrem em datas diferentes em estados diferentes, e é por isso que cada semana vocês têm novas notícias de quem ganhou aqui em um estado ou outro. A dor de cabeça está voltando. Ok. Detalhe, as prévias no estado de Nova York ficam, infelizmente, entre as últimas e provavelmente os candidatos já serão decididos antes da gente votar. Isso não faz sentido, mas lembra que é um sistema nas mãos dos partidos e não da Constituição, o que explica por que parece inventado por puta babacas. Ok, em julho, os 2 partidos têm esses conventions e o pré-candidato com a maioria dos delegados passa a ser o candidato oficial. E oficialmente começa a campanha final entre o candidato democrata e o candidato republicano. 2 coisas que podem complicar mais. Se nenhum pré-candidato tiver maioria de delegados, a convention vira uma confusão que nem eu entendo, as regras são bem complicadas. E além disso, depois das conventions, um político pode lançar uma candidatura independente que nos deixa com 3 candidatos ou 4. Dizem por aí que esse ano o Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, pode ser um desses. Detalhe, se for Trump, Clinton e Bloomberg, os 3 candidatos seriam nova-iorquinos! E isso termina na dia de eleição, normalmente a primeira terça-feira de novembro. Votamos na terça-feira e não no domingo. Então, a gente vota
e quem recebe a maioria dos votos é presidente! Fácil! Só que não é assim. Droga! Na verdade, cada estado tem uma quantidade determinada de algo que se chama votos eleitorais, equivalente ao número de senadores mais deputados que representam o estado no Congresso. Nova York, por exemplo, tem 2 senadores e 27 deputados, ou seja, um total de 29 votos eleitorais. Só o Texas e a Califórnia têm mais. Então, o candidato da presidência que recebe mais votos no estado, seja 51%, 70% ou 100%, recebe todos os votos eleitorais. Se for Nova York, é 27. Ainda é possível receber a maior quantidade de votos populares no país e ainda se perder a eleição. Isso aconteceu com Al Gore quando perdeu a George Bush. Mais uma diferença do Brasil. Os candidatos podem começar a campanha quando quiserem, não tem período oficial nem nada disso. Eu, por exemplo, poderia anunciar minha candidatura para a presidência em 2028. Em fato, eu vou fazer isso. Amigo Gringo Presidente 2028. Em 2028, vote no Amigo Gringo. Os outros candidatos são puta babacas. Eu sou Amigo Gringo e eu aprovo essa mensagem. É assim, por esse sistema fácil de entender, que escolhemos o presidente da nação mais poderosa da face da Terra. Nossa, acho que vou precisar de mais aspirina. Em realidade, são M&M's, mas me sinto melhor ainda assim. Boa notícia, pessoal. O Donald Trump disse que desistiria da campanha dele se todos vocês se inscreverem no canal. Vai lá! E agora a sua aula de novo-iorquês, que vem de uma pergunta do Tarcísio Alencar, que perguntou: Amigo Gringo, qual estado americano ou região, historicamente, é decisivo para o resultado das eleições? Boa pergunta, Tarcísio! Por causa desse sistema de votos eleitorais puta babaca, alguns estados não importam muito para os candidatos durante a campanha. Nova York quase sempre vota pelo democrata e lembra que não importa se ganha por pouco ou por muito, ganha todos os votos eleitorais. Por isso, os candidatos quase nem aparecem aqui. A gente chama Nova York e outros estados democratas os estados azuis ou Blue States, pela cor do partido. Os estados que sempre votam no republicano, tipo Kansas, são os estados vermelhos, os Red States. Então, e os estados que são quase 50-50? São estados púrpuras, Purple States, a cor que resulta, aula de ciência do Amigo Gringo, da mistura de vermelho com azul. Também se chamam Swing States, porque pendulam they swing de um partido para outro dependendo do ano. E entre os Purple States, ou Swing States mais importantes são Ohio, Pennsylvania, Florida e Virgínia. Cut! Oh, nossa.